De uns tempos para cá, os livros em papel passaram a dar lugar a livros digitais, mas muitas pessoas ainda preferem manusear, folhear, observar a capa antes de escolher a próxima leitura. As editoras trabalham para que o livro atraia o público final. Enquanto isso, escritores lançam suas ideias na internet e alcançam um número surpreendente de fãs. As livrarias oferecem milhares de opções para quem gosta de ler. Mas para que cada livro chegue às prateleiras, existe um caminho longo, com vários profissionais envolvidos. E são os editores que organizam todo esse processo. Nós conversamos com alguns desses profissionais para falar sobre o mercado editorial em São José do Rio Preto. Rio Preto é um mercado interessante, tem autores das mais variadas linhas de trabalho. O nosso forte tem sido, já há 4, 5 anos, trabalhar com livros técnicos e acadêmicos. Só que, mesmo assim, nós continuamos publicando poesia e literatura de modo geral. É um mercado interessante, você tem bons escritores, muito bons, você tem escritores interessados só em publicar um livro para ter uma lembrança ou para a família, que essa área de família é muito interessante, né, de você ter história familiar. E você tem também alguns que às vezes publicam por vaidade. Seja qualquer o motivo para publicar, eu acho que é interessante, que é válido, né? Um livro realmente é muito mais do que só uma história. Um livro é um objeto que você tem ali para guardar. E eu brinco que é o melhor cartão de visitas que você tem. Se você chega, se apresenta para alguma coisa, você tem um livro sobre aquilo, sabe, é uma outra imagem que você passa. O que nós publicamos? Eu acredito que a grande maioria do que nós publicamos de terceiros são livros de poesia, livro de contos, livro de crônicas e alguns romances. Agora, o nosso foco mais forte é publicar o livro de história. Tem muita literatura, a gente vê o que tem mais é crônica, né? Poesia. Tem contos, tem bons contistas. Romance é que a gente anda meio... Eu ainda não vi assim, um grande romance, talvez falha minha, talvez tenha um grande romance que eu não tenha visto, mas que eu não conheço. Mas é basicamente isso, e o que a gente vê é um prazer muito grande de quando a pessoa consegue publicar o livro. Esse desejo de publicar um livro começa a se tornar realidade quando o texto do escritor chega às mãos do editor. Então, nós temos 3 perfis de escritores. Vamos começar, por exemplo, pelo escritor que é de outra profissão, que ele não vive de vender livro. Por exemplo, médicos, advogados que resolvem escrever, que tem uma boa história e escreve um livro. Temos aquele escritor que gostaria de viver de livro, mas que é muito difícil para viver de livro aqui na região, né? Porque você precisa de todo um trabalho de marketing de nível regional, estadual, nacional para se lançar, e isso custa muito dinheiro. Nós não temos e nós não estamos preparados para isso, nós não somos uma editora de lançar o cidadão no mercado nacional. E tem aquele que nunca escreveu, que muitas vezes não tem como publicar o seu livro, e aí então a gente trabalha com o quê? A gente cria coletâneas, né, que permite que 30, 40, 50, 60 autores possam participar num único livro e realizar o sonho dele de ver sua obra publicada num livro e distribuída, né, para que todos possam ler, que o seu nome apareça. O primeiro passo é pensar, olha, eu vou submeter o meu material a uma editora. Essa editora ela tem profissionais na sua equipe que vão olhar para o meu material buscando melhorar. Melhorar o texto, melhorar o apelo. Por quê? É um negócio. O livro ele tem que sair pronto para ser vendido. Não adianta você ter um excelente conteúdo, uma diagramação feia, uma capa sem apelo, por quê? Ele vai ficar encalhado lá, ninguém vai olhar para ele. Então, o autor precisa saber que ele vai entregar aquele material e precisa confiar na editora. Ao invés de só revisar, você prepara o texto para publicar. Então, você vai ver se a ideia está clara, se as ideias estão no lugar certo, esse texto não ficaria melhor naquela parte do que nessa, né? Cara, isso aqui está bom, olha esse final, por que você não termina aqui? Mas isso tudo discutido com o autor. Eu faço questão de preservar
sabe, essa coisa ao máximo com o autor. Faço questão de fazer livros com cara diferente. Tá? É claro que um livro é só um livro, tem aquele formato. Mas você pode aumentar o tamanho um pouquinho, mudar a fonte, sabe, a margem, aquela coisa toda, mas é sempre um livro do autor. Então, acertamos? Ok, vamos para a capa, vamos embora. Deu certo? Vou fazer o projeto gráfico? Vamos. E é nesse momento que começa o trabalho do diagramador, uma etapa fundamental na produção do livro. Isso cria uma unidade, né? Então a pessoa, desde o começo ao fim, ela não começa lendo um livro e termina lendo outro livro, é o mesmo livro. Então isso cria uma segurança, né? E a sensação de que você está entendendo, você está envolvido com a publicação, né? Por que é importante ter um bom profissional de diagramação? Porque a diagramação, um livro bem diagramado, né, ele vai criar um prazer maior para o leitor, né? É a diagramação que faz o meio-campo entre o editor, né, o escritor, né, e o leitor. Então é importante que tenha uma boa diagramação, que haja um bom planejamento gráfico para que a leitura fique agradável, né? Autor e diagramador devem determinar juntos o visual da publicação, que pode seguir diferentes estilos. Em função do assunto que você está fazendo, você vai seguir um estilo um pouco mais clássico, um pouquinho mais ousado, mais moderno, né? E também vai do que o autor passa do que ele quer transmitir, né? Informa para a gente o que ele quer transmitir com aquele texto. Então é isso, quer dizer, o estilo do livro, o visual do livro, ele já meio que, vamos dizer assim, ele veio meio que pré-concebido, né? A gente só precisa ter o bom senso, né, e o cuidado para traduzir aquilo lá da melhor maneira. Na hora de escolher entre tantas opções na livraria, o design da capa também conta muito. E tem muitas coisas que você precisa ponderar, né, para que não fique... na capa você já não direcione de maneira errada, né, ou exagerada o conteúdo do livro, né? Você tem que saber... E ao mesmo tempo tem que ficar uma capa agradável, atrativa. Já tem muita gente especializada só em fazer capa, né? São vários profissionais, né? É um mercado à parte, vamos dizer assim, capas de livro. Aliás, é uma atividade que, para quem está começando, por exemplo, vale a pena dar uma olhada, entendeu? Tentar, porque é desafiadora, você desenhar uma capa, é algo desafiador e é empolgante, né? Porque, de certa forma, envolve criatividade, envolve desafios, né? Envolve você atender expectativas e você põe em prática muitos conhecimentos. Depois de pronto e revisado, o livro é registrado pelo editor na Biblioteca Nacional e vai para impressão na gráfica. O lançamento do livro é comemorado pelos autores. Mas depois disso, vem uma das etapas mais difíceis, a das vendas. As livrarias confirmam que, além de um bom conteúdo, o que atrai muitos leitores são livros de escritores aclamados pela mídia, publicações que trazem a imagem de celebridades das redes sociais e livros que serviram de inspiração para filmes e séries. O mercado continua restrito para os novos escritores, que buscam alternativas para alcançar o público. É um mercado muito difícil, não é um mercado que paga bem, né? Você não ganha muito dinheiro. E muito mais satisfação pessoal do que satisfação profissional. Mas estamos aqui no eito, não dá para parar. O mercado está difícil, mas não é uma questão de crise de livro. O livro, de certa forma, editor reclama, autor reclama, mas o livro está aí vivo e vendendo. Não vende tanto mais, né, porque surgiram novas opções, novas mídias. Como acontece no país, o mercado editorial está passando por um aquecimentozinho significativo para depois de um período conturbado. E também aqui a gente percebe o mesmo movimento nacional da expansão do livro digital. O pessoal acima de 30, 35 anos ainda vai ler livro aqui, no papel. Já o pessoal com menos de 30 anos já está mais voltado para a leitura virtual. Fanfic, por exemplo, que o fanfic ele vai lendo e vai escrevendo, vai participando Eu acho que esse é o futuro da literatura, você escrever um livro e ele se tornar uma fanfic. As pessoas irem entrando no seu livro, falando, interagindo com o personagem que você criou. Eu acho que o futuro
reserva um novo tipo de leitura, que é eu diria que uma leitura participativa. A jovem Bianca Ribeiro é um exemplo de que os meios digitais são um caminho promissor. A estudante de letras do IBILSE usou a plataforma Wattpad, rede social de escritores, para divulgar suas histórias. Foi por recomendação de uma amiga. Ela falou, nossa, olha só que legal essa plataforma e tem livro para ler, é grátis, você pode ler coisas de qualquer pessoa no mundo. E eu fui olhar, eu conheci a plataforma e eu falei, nossa, é um lugar legal para publicar as minhas histórias, né? Um começo, né? Então eu comecei a publicar lá, a partir dessa recomendação de uma amiga. Os textos da escritora agradaram os leitores virtuais e ela conquistou um número surpreendente de leitores. 12 milhões de pessoas leram o livro Cruel. Cruel foi de uma conversa bem informal assim de WhatsApp num grupo de amigos. A gente viu uma imagem que uma artista, eu não sei, acho que ela é japonesa, que ela fez uma versão masculina da Cruella de Vil do 101 Dálmatas, né? E eu pensei, nossa, seria muito interessante uma história sobre esse personagem, né? Ele parece ser muito interessante, né? E eu falei com os meus amigos, nossa, eu vou escrever então uma história sobre ele, vou criar uma história, né? E eu comecei. Então eu escrevia e mandava para eles liam, eles me davam feedback. Então começou assim, uma coisa bem informalzinha, bem divertida, assim, né? E aí eles foram passando para mais amigos e foi para outros amigos e assim sucessivamente, até que eu comecei a ver que as pessoas estavam lendo, gente que eu não conhecia estava lendo, né? E foi crescendo e ganhando mais leituras e mais votos, comentários. Então, foi isso até chegar aos 12 milhões. O sucesso foi tanto que uma editora de Portugal fez uma proposta para a escritora riopretense. Eles me disseram que tinha uma proposta para o livro e entraram em contato comigo. Então, eu avaliei bastante a editora, né? Conheci bastante o trabalho deles e resolvi fechar o contrato com eles para publicação. Bianca, você é riopretense, né? Assim como muitos jovens tinham o sonho de publicar um livro. O que você disse para esses jovens, para essas pessoas, autores assim de primeira viagem, que moram no interior, que têm esse sonho? Olha, eu acho que pode soar um pouquinho clichê, mas eu acho que é não desistir. É ler muito, porque a gente que é escritor, a gente tem que ler e viver atualizando o vocabulário e tal. Então, ler muito e não desistir, mostrar o seu trabalho mesmo, ter orgulho do que você faz. Se você ama mesmo escrever, mostra para as pessoas o quanto você ama, o quanto a leitura pode ser uma coisa gostosa. Porque a gente vê muito disso, gente que não diz que não gosta de ler, mas porque não conhece, ainda não encontrou o livro favorito, assim, o gênero literário favorito. Então, eu acho que para quem ama escrever, é indispensável ler muito e nunca desistir. Se você quer conhecer a história escrita pela riopretense Bianca Ribeiro, confira a nossa dica de leitura. O livro Cruel foi inspirado na personagem Cruella de Vil, de 101 Dálmatas. Um jovem estilista e uma adolescente órfã vivem um relacionamento de altos e baixos. Ao mesmo tempo, a história traz mistério e aventura. A escritora prepara um segundo volume do livro que conquistou jovens leitores na internet e foi publicado pela editora portuguesa Ases da Literatura. O livro não está mais disponível no Wattpad, mas é possível comprar o e-book ou o livro físico em sites de livrarias.